dia após o apagão que teve aqui na Europa, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu aqui. Faltou luz em toda Portugal, faltou luz também na Espanha toda, eu acho que quase toda, em toda a Espanha, aqui em Madrid, vários lugares da Espanha faltou luz. Também na França e na Itália, em alguns lugares. E também, se eu não me engano, teve alguns lugares de Marrocos. Pessoal, eu não vou entrar bem aqui nos motivos, no porquê, não sei se vocês procuram os sites de informação e tudo mais, mas eu vou falar para vocês o que mudou, principalmente para mim. O que mudou e sim, mudou significativamente para mim, eu acredito que mudou para todo mundo. E isso é muito relevante e é uma coisa que, embora vocês talvez estejam no Brasil ou estejam em outro país, vocês precisam também levar isso em consideração, principalmente no momento que a gente vive. E antes de mais nada, pessoal, eu quero pedir desculpa, é que a minha câmera, com esse apagão, por algum motivo, eu filmo com essa câmera aqui, uma ZV-1, tá? E por algum motivo ela tá sem bateria. Provavelmente foi por conta que ficou muito tempo descarregada e ligada na USB. Essa aqui eu gravo para vídeos, né, de vlog quando estou viajando, alguma coisa. Tem até um vídeo de Salamanca, que eu fui em Salamanca na semana passada. Eu botei para vocês aqui, tá aqui no canal. Vou deixar um card aqui para quem quiser assistir aqui lá do camping que a gente ficou. E eu e minha família. E eu também filmei lá em Salamanca. Muita coisa também lá, muita coisa legal. Vou postar um próximo vídeo para vocês. Mas eu peguei esse vídeo agora que eu acho bem importante. Eu quero falar para vocês o que mudou, principalmente o que mudou em relação ao que eu via, como eu via as coisas, tá? Primeiro de tudo, a gente tá todo mundo bem, tá tudo bem, graças a Deus. Eu acho que todo mundo que eu conheço está bem também, não teve grandes problemas. O governo foi, sim, eficiente, dado o tamanho da coisa, né? Que talvez as pessoas não entendam, mas o tamanho da coisa, a gravidade foi relativamente, eu vou dizer, bem grande, tá? Poderia ter dado muito problema, eu tô evitando aqui dizer a palavra, mas poderia ter dado muito problema, poderia ter sido muito pior. E não só o governo de Portugal, como o governo da Espanha, né, agiram muito bem, agiram muito rápido, porque eu vi alguns especialistas falando sobre o problema que teve, e falaram que isso poderia levar dias, na verdade, e eu já vou chegar lá também sobre se fosse mais de um dia, provavelmente começaríamos a ter problemas sérios. E aí eu vou tocar num assunto aqui que é sobre sobrevivencialismo. É uma coisa que eu, sinceramente, eu vejo às vezes, tudo mais, eu não sou tão ligado, mas que para mim faz muito sentido e eu começo agora a olhar com olhos, né, de ver, como dizem aqui, e começo a olhar um pouco mais de atenção. Não sem nada, sem neuro, sem nada, mas para estar preparado para essas situações de emergência, como a gente teve no Rio Grande do Sul, como a gente já teve outras aí no Brasil e agora a gente teve uma aqui, e tá minimamente preparado ali para os primeiros dias e primeiras horas, né, entender como é que as coisas funcionam, principalmente para você que não entende como é que funciona a cadeia de abastecimento, como que ela é frágil em determinadas circunstâncias como essa de falta de energia. Vale muito a pena você ficar nesse vídeo para que você entenda o que aconteceu aqui, o que pode acontecer na vida de vocês e como vocês podem estar minimamente preparados e como eu estava preparado e não estava preparado também. Pessoal, e a primeira coisa que eu queria pegar e falar com vocês, tá? Tem comportamentos que eu vou mudar. E assim, isso para mim eu vou levar para minha vida. Uma delas é em relação ao carro. Eu nunca gostei de deixar o carro com pouco combustível, mas nessa viagem que a gente foi para Salamanca, eu fui, voltei, o carro estava com um pouco de gasolina ali ainda, sei lá, 20%, ou um pouco menos de 20% de combustível. E então, é gasóleo, né, que eles chamam aqui, meu carro é a diesel. Então eu deixei o carro e falei, não, depois eu abasteço, e tem até uma promoção do Pingo Doce, que aí eu ganho 20 euros para abastecer, não, depois eu abasteço. Só que aí me veio a falta, né, a queda de energia. Chegou lá para as 11 horas, cara. Teve a falta de energia. Eu falei, não, daqui a pouco deve voltar. Porque aqui, cara, o tempo que eu moro aqui, esses 2 anos que eu moro aqui, só faltou energia 2 vezes, né? Uma ficou 10 minutos, não, menos de 10 minutos, 5 minutos fora. E a outra agora que aconteceu, que ficou mais de 11 horas fora. Fiquei mais de 11 horas sem energia. Então, quando assim que faltou a luz, lá para as 11 e pouca, né, tudo mais, aconteceu isso ontem, no dia 28, minha mãe me liga, o telefone não estava funcionando nessa hora, e ela falou, faltou luz e tal, não sei o que. Eu falei assim, mãe, daqui a pouco tá voltando. Ela falou, não, foi em toda Portugal. Aí, toda Portugal? Aí eu já comecei, né, ficar um pouco preocupado. Eu falei assim, peraí. Não, eu conversei aqui com o pessoal aqui da loja e parece que tava na Europa toda. Aí eu falei, como assim na Europa toda, mãe? Não, não é possível. Aí eu já comecei a pensar na hora, falei, não, isso foi ataque. Né? Aí o negócio começou a ficar um pouco sério. Aí o que eu fiz? Liguei já o rádio, eu tenho já um rádio, tá, pessoal? Esse kit de sobrevivência que vocês ouvem falar aí, sinceramente, eu não vejo dessa forma, não é assim que eu me preparei aqui.
Eu tinha um rádio, tinha pilhas, tinha algumas coisas aqui para alguns dias, um pouco mais do que os 3 dias, porque eu acho que 3 dias são muito poucos, mas também nada, né, de semanas, não, sei lá, uns dias a mais. Liguei o rádio, comecei a ouvir o rádio, e aí o pessoal falando que não estava tentando identificar, estava começando a ter problema, mas ainda não tinha previsão nenhuma, e começaram a falar, quando começaram a falar ali em questão de algumas horas, mas não sabe tudo mais, aí eu já comecei a ficar preocupado, fui buscar minha filha na escola, busquei minha filha na escola. Assim que eu busquei ela na escola, fui 2 vezes na verdade, na rua. Eu fui uma vez, logo 1 hora depois que aconteceu isso, né, porque a gente fica meio perdido, a gente fica tentando assimilar a coisa, e isso é um comportamento que eu vou mudar, levar as coisas um pouco mais a sério. Então eu fui no mercado, fui tentar abastecer, tava com uma fila grande, mas nada gigantesca, para abastecer. Eu falei, não, eu tô com um pouco de combustível aqui, eu vou no mercado, vou comprar uma água, tal, alguma coisa para os outros dias, né? Comprei ali um pouquinho de água, né? Umas garrafas de água, comprei uns enlatados aqui aqui tem feijão cozido, que é muito bom, que a gente gosta, né? Não precisa ficar cozinhando, né? E já vem lata já. Aí comprei algumas latinhas ali para uns dias, eu falei, beleza. E aí comprei também, acho que é sardinha também, qualquer coisa a gente faz um patê de sardinha ali, cara, e come, né? Comprei pão também, enfim, comprei as coisas básicas, biscoito, bolacha, né? Aí depende de onde você é, do Rio ou de São Paulo, como é que você chama. Beleza, cheguei em casa, fiz a compra, tranquilo. E a luz não voltou, e aí eu comecei a saber que estava realmente afetando toda a Europa. Aí no rádio eu comecei a ouvir que estavam falando já para 72 horas para voltar a a energia. Foi aí que realmente me bateu a preocupação, aí que eu fiquei preocupado. Eu estava já preocupado que eu estava com pouco combustível, e é importante ter combustível, porque caso você precise se deslocar de um ambiente para o outro, a gente não sabe o que estava acontecendo ainda, se era cyberataque, se era era falha, enfim, era um pico de energia em todo o país, enfim, isso realmente coloca a segurança do país em risco, mas só que era também em vários países da Europa. Para mim tinha chegado até que era em toda a Europa. Aí eu fiquei bem preocupado mesmo. Quando eu soube que Espanha e França estavam já também sendo afetados, aí eu falei assim, não, vou levar a sério. Foi aí então que eu fiz. Fui abastecer. Quando eu fui, eu falei, olha, falei com a minha esposa, falei, olha, tem que abastecer, já tinha pego minha filha na escola. Aí eu fui abastecer, cara. Aquela fila de, sei lá, 5, 7 carros que estava pro posto, para entrar no posto, já estavam já com 20, 30 carros para ir pro posto. Fiquei quase 1 hora, foi até muito rápido para abastecer. E aí vem alguns aprendizados aqui para deixar com vocês. Primeiro aprendizado que eu tive, pessoal, você precisa ter dinheiro físico, dinheiro em nota. E a gente está muito acostumado a usar Pix, aqui é MBWay, né, transações bancárias, tudo pelo telefone. Só que, nesse momento, a gente já ficou sem internet, nessa segunda 3 horas, né, mais ou menos depois ali, a gente já estava sem internet, já estava sem comunicação, e a gente começou a, né, ficar mais preocupado. Os postos estavam cheios, a fila estava quilometral. Eu tinha, sei lá, 30 carros na minha frente. Passados 20 minutos, a fila estava maior, tinha assim, mais carros ainda para abastecer. A sorte que eu estava com um dinheiro na carteira, e aí é uma mentalidade que eu vou mudar, tem que ter um pouquinho mais de dinheiro na carteira. Eu só estava com 40 euros. Eu não gosto de ficar andando com dinheiro, eu peguei isso aí lá desde o Brasil, desde o Rio, né? A gente não gosta de ficar andando muito com dinheiro, e é prático você fazer tudo pelo celular. Mas deu para abastecer, deu para praticamente encher o tanque com esses 40 euros, foi assim, fantástico. E dali eu já fui pro mercado de novo e comprei algumas coisas a mais. Eu falei, não, vou ficar aqui pelo menos com uns 7, 10 dias de alimento básico aqui, né? Porque a gente não sabe, já nos rádios estavam toda hora falando que não sabiam quando vai voltar, mas estavam tentando voltar. Aí alguns falavam que eram 10 horas, 12 horas, mas em alguns momentos teve algumas pessoas falando que poderia levar até 3 dias para retornar. E aí, por que eu estou falando com vocês dos 3 dias? Só para você ter uma ideia, eu fui 2 vezes na rua. Por que eu falei para vocês aqui que eu fui 2 vezes na rua? Na primeira vez que eu fui, pessoal, tava tranquilo, todo mundo tranquilo, tal, fazendo compra numa boa, tal, ninguém exagerando na compra, só para você pegar uns negocinhos outros mesmo como eu fiz ali para uns dias. Na segunda vez que eu fui, eu já percebi uma mudança forte no comportamento das pessoas. Aqui é todo mundo muito calmo. Eu comecei a ver as pessoas com cara fechada, as pessoas tensas, algumas pessoas no trânsito já irritadas, não respeitando regras de trânsito. Aqui as pessoas, na maioria delas, né, não sei estacionar, eles respeitam as leis de trânsito, seguem tudo certinho, como entrar na rotunda, sair na rotunda. Quem não sabe, é a rotatória. A rotunda aqui a gente chama de
a rotatória daí, né? A gente chama de rotunda aqui. E no mercado eu via que já estavam comprando já muita coisa, as pessoas não sabiam também como comprar, sem energia, comprando alimentos altamente perecíveis como frango, né? Em quantidade assim exagerada. Como é que você vai comer aquilo ali? Como é que você vai armazenar essa energia, né? Enfim, deu para perceber um despreparo das pessoas e eu comecei a ver um desespero ali, ainda que as pessoas tentando manter um controle. E por isso que eu estou te falando, que eu comecei a ficar preocupado, porque eu sabia que se passasse de um dia, né, essa falta de energia, a coisa ia começar a ficar estranha, a coisa ia começar a ficar perigosa. Tanto que eu falei com a minha mãe esteve aqui em casa, eu falei assim, olha, vai para casa, né, se a luz não voltar, a energia não voltar, até amanhã de manhã, não saia de casa, evita sair de casa, né, espera, porque as coisas vão começar a ficar preocupantes, né. O que acontece, pessoal? Muita gente não estava preparado para nada. Tinha adolescentes aqui que falaram assim, eu estava ouvindo no rádio isso, na verdade, né? Um dos adolescentes, acho que da universidade, falou assim, a gente escutava muita rádio pelo celular, né? Então a gente não precisava de rádio. Mas agora eu não consigo mais porque o celular não funciona. Eles nem tinham essa noção de que precisava de um rádio analógico para casos como esse. Então aqui eu quero deixar essa mensagem para vocês que tá tudo bem, tá tudo legal, mas eu vou de fato mudar alguns comportamentos em relação a como viver a vida, como ver a tecnologia. Eu sou uma pessoa de tecnologia, eu gosto muito de tecnologia, mas eu percebi algumas coisas. Esse momento que a gente teve sem energia, eu tive umas lições de vida bem interessantes. Uma é, experimenta ficar um dia inteiro sem telefone. Experimenta ficar um dia inteiro sem telefone, sem internet, totalmente desconectado. E desconectado de notícias e tudo mais. Eu sou um cara que sempre estou me informando, sempre estou bem informado. Posso garantir para vocês, é realmente um vício, tá? É um vício e uma coisa que eu aprendi e vou tentar fazer é me desconectar cada vez mais, ficar um pouco mais offline, né? Para eu tentar desapegar e tirar essa dependência do telefone. É uma verdadeira dependência. Sobre carros, né? Nunca eu vou deixar meu carro abaixo de 50% de combustível, não vou fazer isso mais, sempre vai estar com pelo menos 50% de combustível. E aí vem uma outra coisa que liga carro elétrico, você que está querendo carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico, pessoal, ele é melhor para conduzir. Eu nunca conduzi, tá, um carro elétrico, mas o pessoal fala que é melhor para conduzir, né? Tem mais tecnologia, em alguns casos para quem é Uber vale muito mais a pena. Mas eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui, e isso para mim também mudou bastante a minha mentalidade. Eu estava até pensando, cheguei a conversar na empresa que para que a minha empresa ela dá o carro, né, o carro elétrico, dá não, né, você fica emprestado para você o carro elétrico e aí você depois de um tempo você devolve esse carro. Mas enfim, eu estava pensando em pegar um carro desses e e vender o meu carro. Mas eu tive uma decisão que é não, eu vou ficar com o carro a combustão, não vou de forma alguma, pelo menos até que de forma alguma eu vou ficar com o carro só um carro elétrico, pelo menos até que os carros elétricos eles tenham uma autonomia bem próxima, mas bem próxima mesmo à combustão e tenha formas de carregar ele mais fácil para esse tipo de caso, nesse tipo de situação. Eu acredito muito que vão evoluir os carros elétricos, que a gente vai encontrar baterias melhores, vai encontrar meios de cargas mais rápidos, mais eficientes, reduzir o consumo, mas essa ainda não é a realidade. Então, para mim, carro elétrico é interessante como um segundo carro, é um carro interessante para você andar dentro da cidade, pequenos percursos. E nesse caso, assim, realmente eu acho fantástico. Mas para viajar e para confiabilidade em questão de momentos, né, assim, tensos, cara, não. Então eu vou continuar com o meu carro mesmo, meu carro a diesel e, assim, sem sombra de dúvida, não pretendo me desfazer de um carro a combustão. O outro comportamento que eu já vou mudar já é a forma de ver a vida, né? Porque eu acho que, cara, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Uma coisa que aconteceu aqui em casa, que em minha casa eu troquei tudo. Eu não gosto muito de gás dentro de casa, que eu acho um pouco perigoso. Esse gás encanado e tudo mais. Então eu coloquei todos, cara, tudo elétrico. Fogão elétrico, aquecimento de água elétrico, enfim, tudo elétrico dentro de casa. Porém, imagina, como é que você vai fazer comida com fogão elétrico? Não tem como, né? E eu falei assim, pô, o que eu vou fazer, cara? Agora já era. Então, o que eu pude fazer foi, eu improvisei, comprei uma churrasqueira dessas portáteis que tinha no Continente, no supermercado Continente, e comprei carvão, cara. Comprei carvão também, e eu falei assim, não, para emergência aqui tem, né? Então, já aqui safa.
Mas nesse dia a gente não conseguiu cozinhar, cara. A gente comeu sanduíche, a gente fez sanduíche, comprei queijo, presunto também. Então a gente comeu sanduíche de sardinha, porque tinha proteína, tem ômega 3 e tem carboidrato. Então é uma refeição completa. Né? A gente foi o que a gente comeu e no último caso eu ia ter que cozinhar na casa da minha mãe, né, para poder passar por esse momento, porque na casa da minha mãe era gás ainda. Então, alguns comportamentos que eu vou fazer é comprar, sim, um gás portátil que tem, não é nada absurdo. Vou comprar um gás portátil, vou comprar aquelas botijas também pequenas também, pelo menos ali para uns 5 dias, 7 dias ali, para poder, né, nesse momento assim, se precisar ter, e não ficar dependendo só de energia elétrica. Além disso, não sei se vocês sabem, o meu background lá das antigas lá, pessoal, eu fiz eletrônica, né, estudei eletrônica. Na época eu não tinha dinheiro para pagar curso de eletrônica, então fiz assim, um CA, até se você assistir esse vídeo em algum momento, né, o Carlos Alberto, que era o meu professor de eletrônica, que me ensinou o que eu sei de eletrônica hoje, me ensinou de graça, tá, pessoal? Então, vou voltar um pouco às origens, eu vou começar, provavelmente eu vou comprar alguns rádios amadores, vou verificar quanto que é a licença aqui, eu vi como que tem que fazer uma prova, tudo mais, devo tirar um indicativo para rádio amador, ou então, se eu não optar por isso, eu vou pegar esses, não sei se vocês conhecem esses ESP32, LoRaWAN, tem a Mesh Static, se eu não me engano, tem umas soluções que eu estava vendo também com a rede Mesh, eu sei fazer isso, tanto a parte eletrônica, tanto a parte de programação, e ou eu vou criar a minha própria rede descentralizada de comunicação, ou então eu vou para o radioamadorismo, ou talvez os dois, não sei. É porque é uma coisa que eu gosto, é um pouco de hobby, então e vai ajudar o útil ao agradável. E além disso também um novo hobby que eu gostei muito, eu, minha esposa, minha família, assim, fantástico, foi o vídeo que eu coloquei aí, que é camping, cara. Então isso aí vai casar assim muito bem. Né? Tanto para um caso de emergência, como também usar no próprio camping, como caminhadas, enfim, várias paradas assim que dá para realmente entrar muito e vale muito a pena para mim, que faz muito sentido para mim. E também eu vou comprar um geradorzinho de energia, cara, ou uma coisinha solar, uma coisa só para telefone, bateria, coisa simples, cara, nada assim, sei lá, de neurose, de não, que eu vou ter um gerador gigante para. Cara, assim, vocês que seguem esse pessoal de sobrevivencialismo, eu acho que vale muito a pena, porque a galera tem muita coisa boa ali para mostrar, ali muita coisa para ensinar sobre vivência e tal. Cara, eu acho que todo mundo deveria saber isso na escola, sinceramente. Mas pra mim, tá? Pra mim, Jefferson, é uma ilusão achar que você vai conseguir ficar totalmente fora off-grid, né? Totalmente fora da rede, totalmente fora do sistema. Você não vai, cara, ninguém consegue. Porque em algum momento da sua vida você vai precisar ir no médico, em algum momento na sua vida você vai precisar comprar um remédio, em algum momento na sua vida você vai precisar de alguma coisa do sistema, do mundo, né? Como ele é, e você vai ter que se conectar de novo. Então, tem como você ficar por algum tempo fora, tem como você ficar o menos incluso possível, mas ficar totalmente fora é impossível, cara, é impossível. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria compartilhar isso com vocês, essa visão também do que aconteceu aqui. A gente acha que isso não vai acontecer, mas acontece, e quando acontece você vê que você não estava preparado como você estava. Eu achava ali com uma lanterna, com um radinho a pilha e tal, uma comida ali para uns 5 dias, tudo mais, estava tranquilo, mas não tem muito mais detalhe, muito mais coisas. A ansiedade, ela vai batendo em você quando você não tem informação. Ainda bem que eu tinha um rádio, porque senão eu ia ficar com uma ansiedade grande. Então, com o rádio eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo ou não. E você começa, então, se você não tiver uma cabeça, né, bem centrada, tudo mais, você pode ter ali alguns problemas, como por exemplo no trânsito eu vi que tinha pessoas estressadas por nada. Eu estava andando na via, por exemplo, que era 50, eu estava a 50 e o cara passou me cortando, assim, quase me xingando, e eu olhando feio para minha cara, assim, nada. Você viu que a pessoa estava nervosa, ela estava assustada, né? E as pessoas ficam assustadas, é normal isso. Então você tem que estar preparado. Eu acho que é o mínimo. Eu sinto uma pena que não ensinam isso na escola. Isso deveria ser coisas que deve se ensinar na escola, porque ninguém sabe quando vai ter uma enchente, ninguém sabe quando vai ter um conflito bélico, qualquer coisa do tipo, ninguém sabe quando vai ter sei lá, um deslizamento de terra, e você precisa dessas coisas para que você realmente possa ali não só sobreviver, como prover ajuda também em muitos dos casos. E a gente que está aqui nesse canal, você que é muito ligado em tecnologia, eu acho que nós somos o público mais vulnerável, porque a gente está muito imerso em tecnologia e acha que tecnologia, cara,
vai estar sempre tudo, vai sair sempre em todo lugar, a gente sempre confia nela. Mas não, meu amigo, não confia totalmente. É bom, ajuda muito, cara, facilita a nossa vida. Eu vou continuar usando, obviamente, mas agora, a partir de hoje, meu comportamento muda e a minha dependência deve diminuir cada vez mais. É isso aí, pessoal. Eu queria compartilhar isso com vocês. E em breve também eu vou editar o vídeo de Salamanca e vou postar aqui para vocês.